Bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Como vai você? Como é bom estar aqui de volta. Como foi seu amanhecer? Como está sendo a sua manhã? Nós estamos aqui nesse devocional, lendo e meditando a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro. Nós estamos já no capítulo 5, o último capítulo dessa primeira Pedro. Nós estamos nos alimentando esses dias. Eu tô passando aqui pela primeira vez. Não tem problema, é só voltar aos vídeos que você vai encontrar desde o primeiro capítulo. Além do mais, aqui nesse canal, nós temos outros vídeos maravilhosos. Nós já lemos o livro dos Salmos, Provérbios, já lemos Tiago, já lemos Hebreus. E tem outros vídeos também, tem vídeo infantil, você pode passear nesse canal, tá bom? Tem sugestão para o dia da Bíblia, para o dia de Natal, de apresentação, faça isso, procura aí nos vídeos, é muito bom saber que você está aqui. E você que ainda não é inscrito, não é inscrita, você é convidado a se inscrever e ativar o sininho das notificações, mas eu vou te pedir um favor, já deixa seu gostei aí logo, tá bom? E compartilha com mais alguém. Vamos ler então? A minha oração hoje é que o Senhor te dê um dia repleto das bênçãos de Deus. É que o Senhor hoje responda os teus pedidos, que as bênçãos do Senhor se cheguem até você no dia de hoje. E acredite, hoje é um dia de vitórias para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler então, capítulo 5 de 1 Pedro. Nós vamos ler até o versículo de número 9, certo? Tem um título aqui que diz: os deveres dos anciãos e dos jovens, humildade e vigilância. Que coisa bonitinha! É lindo isso aqui, hein? Então se prepara aí, vamos lá. Então diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olhe só que preciosidade o Senhor traz para nos alimentar no dia de hoje. Para nos alimentar nesse dia em que nós estamos nessa passagem desse capítulo 5, aonde, interessante aqui que o apóstolo Pedro ele está dizendo assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Olha que coisa interessante. Ele é presbítero e ele está admoestando aos irmãos que também são presbíteros. Então, ele tá ensinando o quê? Uma coisa que ele sabe. Ele está transmitindo uma palavra que ele conhece. E isso é maravilhoso. Aí, a gente encontra aqui uma coisa interessante. Os presbíteros ou anciãos eram os oficiais da igreja que supervisionavam, que protegiam e disciplinavam, instruíam e aconselhavam os outros crentes.
olha a responsabilidade que o próprio Pedro possuía. Ele era presbítero e eles eram responsáveis pelo bom andamento dos irmãos. Então estavam sobre os ombros deles esse peso de responsabilidade. E nós precisamos entender hoje que continua a mesma coisa. As autoridades da igreja, os pastores, os presbíteros, os dirigentes, eles têm responsabilidade de cuidar o que a gente diz assim, do crente de banco, que não tem crente de banco. Nós somos servos de Deus, mas usa-se muito essa expressão. E Pedro, ele não está dizendo assim, faça, mas eu não faço. Não, faça isso, porque eu também sou presbítero, eu tenho responsabilidade. E estou provando para vocês que eu tenho responsabilidade, que eu estou mandando essa carta, alertando vocês para vigiarem. E olha só, aí diz aqui, o termo ancião significa simplesmente mais velho. Mas tem que ter responsabilidade. Não é por ser mais velho que você tem que... Porque tem pessoas mais velhas que não tem nada para ensinar. Mas aqui é diferente. Aqui ele está dizendo, vocês presbíteros, vocês anciãos, vocês têm responsabilidade como eu tenho. E aí diz aqui, tanto os gregos como os judeus davam posições de grande honra aos homens mais velhos e sábios. Isso é maravilhoso. E hoje precisa ser desse jeito também, não é? E muitas vezes nós vemos pessoas que não querem respeitar as pessoas da melhor idade. Acham que elas não sabem de nada, mas elas têm muito o que ensinar, muitos deles, viu? E a igreja cristã primitiva manteve este padrão de liderança. Os anciãos tinham uma grande responsabilidade e esperava-se que fossem bons exemplos. É aí onde mora o segredo. Exemplo, lembra que a gente vem falando nessa carta desde o início sobre testemunho, sobre exemplo. E aqui Pedro continua, ele está encerrando essa carta, mas ele continua falando sobre isso. Olha só, Pedro, ele era um dos 12 discípulos de Jesus, nós já falamos sobre isso. Foi um dos 3 que viram a glória de Cristo na transfiguração. Olha o privilégio de Pedro. Ele, além de ele... Olha para Pedro. Ele andou em cima da água. Ele andou com Jesus. Ele comeu o peixe que Jesus fez. Ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele negou Jesus. Ele viu o sofrimento de Jesus. Ele se reconcilia, ele é chamado para a reconciliação e ele tem o privilégio de ver a hora que Jesus volta ao céu. Olhe só a responsabilidade em cima desse Pedro. E é ele que no dia de Pentecoste, quando o povo vem para saber o que está acontecendo aqui, eu estou embriagado, é ele que tem coragem. É ele que tem coragem de se levantar e pregar e ganhar almas para Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom para nós entendermos que nós precisamos ter responsabilidade. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse devocional. Levando para você um pouquinho só da meditação, do conhecimento, da palavra de Deus. Se você nunca leu essa carta de Pedro, essa epístola de Pedro, leia. Ela é pequenininha, são só 5 capítulos. Leia de novo, vá lendo, vá ouvindo esses vídeos, vá anotando, vá lendo de novo, bote suas dúvidas, seus questionamentos, você tem direito a isso. Você pode fazer isso sabendo que nós temos um professor por excelência, o Espírito Santo de Deus que está conosco, tá bom? E aí nós vamos caminhando aqui. Aí quando a gente chega aqui, do versículo 2 ao versículo 5, Pedro descreve várias características dos bons líderes da igreja. Ele tem essa preocupação em ensinar. Olha só, primeiro, sabem que estão cuidando do rebanho de Deus e não do seu próprio rebanho. Olha a responsabilidade do pastor, da pastora, do missionário, da missionária. Tem responsabilidade daquele que conduz um trabalho. E não é uma coisa, não é dele, pertence a Deus. O rebanho pertence a Deus. A responsabilidade ainda é maior. A missionária, você tem responsabilidade? Tenho, porque eu estou aqui nesse vídeo falando para você da palavra de Deus. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu estou transmitindo para você. Mas eu sei de uma coisa, o Espírito Santo de Deus está falando na sua vida nessa manhã. Olha só. 2. Lideram com o intuito de servir e não por obrigação.
Olha que coisa maravilhosa. 3. Estão preocupados com o que podem dar, não com o que podem receber. Olhe como é interessante isso aqui. Olha a responsabilidade que tem um líder. Você é líder de alguma coisa? Então olha a sua responsabilidade. E aí nós encontramos o 4. Lideram pelo exemplo, não pela força. Olha só como é maravilhoso e importante o testemunho que nós damos. Todos nós lideramos a outros de algum modo. Qualquer que seja o nosso papel, nossa liderança deve estar de acordo com estas características, certo? Com quais? O cuidado do rebanho de Deus não é seu. O intuito de servir não por obrigação. Preocupados com o que podem dar, não com o que podem receber, certo? E lideram pelo exemplo, não pela força. Isso aqui é o que nós precisamos entender e botar em prática. E aí, a gente vai vendo que o versículo 4 diz que o sumo pastor, quem é? Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Estas palavras se referem à sua segunda vinda, quando ele julgará todas as pessoas. Certo? Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. É Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do seu pasto. E aí a gente vai vendo aqui que no versículo de número 5, olha o que diz. Semelhantemente vós, jovens, ele está falando, olha o que foi, apacentar o povo de Deus em meio ao sofrimento. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos nesse texto que nós lemos, é os deveres dos anciãos e dos jovens. A humildade e a vigilância. Os anciãos e os jovens. Então, está todo mundo envolvido nisso aqui. Olha o que diz o versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sujeitos aos mais velhos. E sede todos sujeitos uns aos outros. Isso significa respeito. Viu? E revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí o versículo de número 7, aí o 6 vem, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. É para se humilhar debaixo de quem? Da mão do homem? Não. Debaixo da potente mão de Deus. Para que a seu tempo Deus exalte. Mas nós precisamos respeitar. Os jovens precisam respeitar os mais velhos. Mas os mais velhos também precisam entender que também precisam respeitar os jovens. Porque é ser humano igual a eles. Certo? Com o exemplo deles, eles trazem o respeito dos jovens para eles. Certo? Então vamos lá. Aí o versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre quem? Sobre Jesus. Lançando sobre o Senhor. Toda a vossa ansiedade. Lançar significa arremessar, jogar com força, botar para fora. Então, tira de cima de você e lança sobre o Senhor. Tudo. Toda a vossa ansiedade, porque... lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é maravilhoso você procurar socorro em uma pessoa que você sabe que ela vai poder te atender. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa. Mas olha o que diz o 8 e o 9. Mas sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Veja que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas o adversário anda ao derredor, de longe, bramando como leão. Para quê? Buscando a quem possa tragar. Então, o conselho é, tape as brechas. Não permita abrir brecha no seu muro espiritual. Lance sobre o Senhor as suas ansiedades. Não queira você resolver e abrir brecha. Porque o inimigo... o diabo anda em derredor, bramando como leão. Ele não é leão, ele quer imitar. Certo? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se ele encontrar lugar para entrar, ele vai entrar e vai tragar. Aí diz o 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só você que está sofrendo. Os seus irmãos em todo o mundo, e alcançou nós, sofre também igual você. Você não é privilegiado. Então, permaneça firme.
creia, se mantenha sóbrio, vigilante, tomando cuidado com as palavras, cuide da língua, do seu... Presta atenção à sua vida e lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Então essa foi a nossa leitura, a nossa meditação no dia de hoje, capítulo 5 da carta, da epístola do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, foi o nosso devocional no dia de hoje, a nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, é muito bom ter você aqui. E se o Senhor, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui lendo do versículo 10 ao versículo 14, que finaliza o capítulo 5 de 1 Pedro, tá bom? Deus abençoe, beijo no seu coração e Deus te dê um dia na paz do Senhor.